Boa noite, irmãos. Boa noite, Primeira Igreja Batista do Grande Rio. Boa noite a todos vocês que têm nos acompanhado nas nossas lives, no decorrer desse período, que estamos precisando fazer um isolamento social. Hoje eu estou gravando a nossa live aqui de casa mesmo, assim como você que está assistindo em casa, eu também estou gravando aqui em casa. Mas os membros da Primeira Igreja Batista do Grande Rio, fiquem tranquilos, está tudo bem com a sua pastora, foi realmente só uma questão de escolha, tá? Vou aproveitar para poder já dizer a você que já é para poder você ir aí curtindo a nossa página, dar um likezinho aí assim na nossa página para que a gente possa estar continuando utilizando com qualidade esses canais, tá? Curta, se inscreva no YouTube, porque nós estamos precisando da sua inscrição. Abra sua Bíblia agora, sem mais delonga. Vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 8. E vamos falar sobre a obediência ao Senhor. E o cuidado, um pouco do cuidado do Senhor com a nossa vida. Deus tem todo o cuidado para com a nossa vida, mas nós vamos esmiuçar um pouquinho sobre esse cuidado para com a nossa vida. Não vamos esgotar, porque é impossível esgotar o tamanho do cuidado de Deus para com a nossa vida, mas vamos falar um pouco dele. Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 20. Amém? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná,
que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que pereceis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, Deus de misericórdia, nós agradecemos ao Senhor pelo fôlego da vida, agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos permite viver hoje, Senhor, Deus, chamado hoje. E pedimos ao Senhor que neste momento em que separamos para desfrutarmos de uma porção da sua palavra, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ensine e nos ajude a entender o que o Senhor tem separado para cada um de nós. Eu oro assim no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Queridos, nós vemos aqui Moisés ensinando, dando orientações ao povo de Deus, ao povo de Israel, que iria entrar na terra prometida. Terra essa que, depois de um cativeiro de 400 anos no Egito, eles peregrinaram por 40 anos no deserto. E alguns historiadores dizem que eles circularam, né? Os historiadores dizem que eles circularam 40 anos no deserto até conseguirem chegar à entrada da terra prometida. E ao estarem mais próximos, né, de entrarem, porque na verdade eles só vão entrar algum tempo depois, porque aqui Moisés ainda era vivo, eles só entram com Josué, porque essa também havia sido a promessa de Deus, que toda aquela geração que saiu do Egito, nenhuma entraria na terra prometida, por causa justamente de muita desobediência, de muitas reclamações, de muitas queixas, por causa de uma série de motivos ao qual eles negaram até ao Senhor. Por causa disso, aquela geração que havia passado pelo milagre de passar pelo meio do Mar Vermelho, serem salvos, libertos pelo Senhor ali da terra do Egito, aquela geração não entraria na terra prometida. Então, a geração que entrou na terra prometida foi já a geração guiada por Josué, que foi logo após a morte de Moisés, quando Moisés pede ao Senhor, inclusive, né, que dê a ele alguém que seja preparado para continuar guiando o povo. Então é quando Moisés prepara Josué, e aí é com Josué que o povo vai entrar na terra prometida. Mas o Senhor, no Monte Sinai, vai dando instruções a Moisés. E uma das instruções que o Senhor dá a Moisés é a forma como o povo deve se comportar ao entrar na terra prometida. Porque ali já não estavam muitos da geração que passaram, que saíram do Egito, estavam já muito jovens e seriam eles que iriam entrar na terra prometida. Então, aí Moisés já começou a preparar aquela geração, e também porque os pais precisavam ensinar para os filhos os estatutos do Senhor. Por isso que nesse momento Moisés está mais uma vez discursando ao povo e ensinando ao povo aquilo que o Senhor havia dito para que ele fizesse. Eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns verbos. O versículo 8, o capítulo 8, versículo 1 nos diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Cumprir todos os mandamentos. Nesses versículos, Moisés já começa falando de algo desafiador para o ser humano.
que é obedecer a Deus em tudo e em todo o tempo. Obedecer é um desafio para o ser humano, porque o ato de obedecer, às vezes, é abrir mão do que acredita ou daquilo que tem como convicção. E alguns estão tão enraigados nos seus conhecimentos e nas suas verdades que, para obedecer, parece que está arrancando um pedaço de si próprio para poder obedecer a Deus. É por isso que Paulo vem nos ensinar que os nossos corpos devem ser oferecidos ao Senhor como sacrifício vivo. Ele usa esse termo também, talvez pensando nisso, que os nossos corpos devem ser oferecidos com sacrifício vivo. Por quê? Porque para obedecer a Deus, para muitos, em determinados momentos, é como se arrancassem um pedaço de si. Para muitos também, para outros também, é assinar um atestado de ignorância. Mas esse atestado de ignorância sempre olhado pelo sentido de incapaz. Incapaz de tomar as suas próprias decisões. E não no sentido da falta de conhecimento total de causa. É sobre esse sentido da falta de conhecimento total de causa que eu quero levar você a pensar. E não no sentido de ignorância porque você é incapaz de tomar as suas decisões. Todos nós somos capazes de tomar as nossas decisões e Deus bem sabe disso. Ele nos deu esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o direito de decisão que temos, foi o Senhor quem nos deu. Não foi mais ninguém. Foi Ele próprio que nos deu. Então Ele sabe que nós temos esse direito de decisão e eu não vejo o nosso Senhor como alguém que quer violar algo que Ele mesmo tenha feito. Nos obrigando a assinar um atestado de ignorância, como eu disse, dizendo que é incapaz de tomar as suas próprias decisões, mas olhando no sentido da falta de conhecimento total de causa. Obedecer a Deus obedecer a Deus pensando que nós não conhecemos o total da situação, da nossa própria vida, do mundo e de tudo que rege, entendo que é obedecer a Deus não de forma cega, mas de forma consciente. Às vezes, obedecer a Deus se torna tão difícil também, porque alguns pensam que, mas eu não sou cego, eu não vou obedecer a Deus de forma cega. Mas obedecer ao Senhor de forma consciente nos faz capaz de tomar decisões que vão nos levar aos benefícios aos quais o próprio Senhor diz aqui na palavra dele, e mais para frente nós vamos pensar nisso. Foi através desse pensamento errado de Eva que cedeu à tentação no Jardim do Éden. Veja que o Senhor falou para Eva, para Adão e para Eva, que eles poderiam desfrutar de todo o Jardim do Éden, mas daquela árvore, da árvore do conhecimento, que eles não deveriam desfrutar. Veja bem, o Senhor tinha o conhecimento total de causa. E, no entanto, Eva cedeu à tentação juntamente com Adão, porque ao invés de ela ouvir a ordem de Deus em obedecer, ela preferiu dar ouvidos ao inimigo, pensando que obedecer a Deus é sinal de fraqueza e ignorância de direitos. Obedecer a Deus não é ignorância de direitos, mas sim o conhecimento, o entendimento de quem é o Senhor que nos ensina a obedecer. O Senhor conhece todo e tudo, todos e tudo, mas nós só conhecemos o hoje e aqueles que nos permitem a conhecer um ao outro.
Tem pessoas que nós não conhecemos, pensamos que conhecemos, mas não conhecemos. Lidam com a gente, vivem com a gente, mas a gente não conhece. E também não conhecemos a tudo. Mas se a gente partir do entendimento de que Deus conhece todas as coisas, nós vamos certamente avaliar e entender também o que a palavra nos ensina, que obedecer é bem melhor do que sacrificar. Porque quem desobedece ao Senhor, pelo fato de querer conhecer o todo muito mais do que Deus, esse busca sacrifício. Não dá, queridos. Não dá para desprezar os conselhos do nosso Criador. Não dá para poder dispensar a orientação do Espírito Santo de Deus. O segundo verbo que eu quero que você preste atenção aí é ordeno, né? Deus está dizendo ordeno, a palavra está dizendo ordeno. A ordem de Deus, a obediência, vem seguida de promessas. Deus ordena que o povo obedeça os seus estatutos. Mas quando ele ordena, nesse momento e na maior parte da Bíblia, quando ele ordena que o povo obedeça aos seus estatutos, é seguido de uma promessa. E o que ele promete para aquele que ele ordena obedecer? Vida, multiplicação das espécies e conquista de bens. Veja aí, vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Moisés está dizendo aquilo que Deus mandou com que ele dissesse, né? E quando ele usa o termo ordena, ele está dizendo, olha, Deus está ordenando, mas junto com essa ordenança vem também, junto com essa ordem vem também as promessas do Senhor. E as promessas do Senhor para aquele que ele ordena obedecer é vida, é a multiplicação da espécie, é a conquista de bens. Ou seja, a conquista de viver e de viver bem, né? O terceiro é recordar. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Entendendo que a obediência ao Senhor precisa ser uma decisão a ser tomada por cada um de nós, eu entendo e quero compartilhar com você que para que a gente venha conseguir de fato obedecer a Deus, nós precisamos fazer um exercício diário, mas é um exercício que está ao alcance de cada um de nós e individualmente. É o de trazer à memória quem é Deus, quem é o Senhor a quem servimos. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, é o Criador do universo e o Criador de todas as coisas que nele há. Deus é o Salvador da humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Atentar para Deus dessa forma nos ajuda, eu entendo, a obedecer e encontrar prazer na obediência. Por quê? Porque nós estamos lidando com alguém que nos conhece e nos ama mais do que a nós mesmos. Alguém que nos criou, alguém que nos dá o livre-arbítrio, sim, mas alguém que decidiu, ainda que quando a gente usa o nosso livre-arbítrio de forma que nos leve a caminhos que podem nos levar à perdição, termos ainda tempo de decidirmos ser salvo por Ele e aceitar o seu amor através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, querido, Ele nos proporciona tantos momentos de alegria e paz. E aí, ao longo do texto, nós lemos sobre tal,
Deus nos proporciona tantos momentos de alegria e paz quando nos permite viver momentos de alegria, momentos onde temos os nossos desejos, as nossas realizações acontecendo, fluindo em nós. Mas é esse mesmo Deus que também nos permite viver momentos de tristeza e de angústia. Mas algo nós precisamos atentar, e esse texto eu te convido a ler depois novamente com muita calma, porque algo nós precisamos atentar, e esse texto nos deixa bem claro isso. Em todos esses momentos, seja de alegria, seja de tristeza, Deus está presente e nos estimula a provar e ver que Ele é bom. E tudo o que o ser humano precisa emana dele. O versículo 3 nos diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome. Momento de choro, momento de dor, momento de angústia, momento de sofrimento. Mas Ele te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós precisamos, o que o ser humano precisa é do Senhor, é da palavra que emana da boca do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente a sermos obedientes a Ele, dia após dia, entendendo que aquele que obedece ao Senhor, que aceita essa ordem do Senhor, irá viver, irá ter vida, multiplicação de espécie e conquista de bens. Deus não é Deus de mentira, é Deus de promessas, e as promessas dele Ele cumpre na nossa vida. Amém, queridos? A tua oferta Ele vai receber. É a tua sorte, vai cuidar.